Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. Ana Carolina Cavalcante, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Nosso assunto hoje é o pisca-alerta. Quando é que eu devo ou não usá-lo, hein? Então, o pisca-alerta, ele foi criado para indicar situações de emergência. Porém, muitos motoristas acabam usando de forma inadequada no dia a dia. E aí, em vez de aumentar a segurança, pode acontecer riscos de acidentes e causar muita confusão no trânsito. Muita gente acredita que o pisca-alerta ele pode ser usado em qualquer situação, mas na verdade ele foi criado para indicar uma emergência ou que o veículo está imobilizado. Quando a gente utiliza esse pisca-alerta de forma errada, a gente acaba confundindo os outros motoristas e aumenta os riscos de acidente, né? E isso é muito comum, muito mais do que a gente imagina, tanto nas cidades quanto também nas rodovias. O problema é que a gente usa de forma errada, hein? Exatamente. Mais do que precisa, em situações diferentes. Exatamente. Qual é o problema de usar o pisca-alerta em situações erradas, né? Quando você usa o pisca-alerta, por exemplo, com o carro em movimento, ele faz com que os outros motoristas não saibam para onde o veículo vai. Isso gera muita confusão no trânsito. Quando o veículo está em movimento, o pisca-alerta ligado, os outros motoristas eles têm essa dificuldade de entender qual é que é a intenção daquele condutor. O que ele está querendo sinalizar, indicar, igual a gente falou na semana anterior, que a seta, por exemplo, é a comunicação, né? Uma das comunicações que o motorista faz com os outros veículos. O pisca-alerta também. Só que nesse caso, essa comunicação, ela está indicando, né? Comunicando para os outros motoristas, pedestres e até mesmo ciclistas que esse carro está com alguma emergência. Então, esse sinal, ele foi criado para indicar essa situação de emergência ou de um veículo imobilizado. Às vezes a gente está trafegando na rua, quando o carro está parado ali por alguma razão, o motorista tem que ligar o pisca-alerta. Então, quando a gente faz essa comunicação equivocada, aumenta os riscos de acidentes. Isso aí. Tem vagas, inclusive, né? Que elas falam que são de permanência mínima e com pisca-alerta. Então, aí eu separei mais ou menos uma forma para a gente conversar. Assim, quando que você pode usar e quando não deve ser usado. Vamos falar primeiro quando ele não deve ser usado? Vamos. Eu vou falar os casos mais comuns que a gente observa no dia a dia. Quem nunca viu um motorista dirigindo com o pisca-alerta ligado, acionado em períodos chuvosos, quando está chovendo bastante? É muito comum, né? Os motoristas acreditam que ligar o pisca-alerta durante a chuva forte aumenta a segurança ou melhora a visibilidade do veículo, mas não é o uso correto do pisca-alerta. Quando o veículo está em movimento, com o pisca-alerta ligado, ele confunde os outros motoristas. Eu falei anteriormente, seja na chuva ou qualquer outra situação, quando o veículo está em movimento, o pisca-alerta não deve ser ligado, porque esse sinal ele foi criado para indicar que o veículo está parado ou numa situação de emergência. Além disso, ele dificulta, né, que os outros condutores percebam que o motorista está ali parado, principalmente quando aquela chuva é muito forte, que dificulta a visibilidade, né? Quem está atrás e vê aquele pisca-alerta ligado não consegue entender se o carro está parado, se o carro vai mudar de faixa, o que aconteceu. Então, não é indicado ligar o pisca-alerta em caso de chuva. Pois é. E se ele ligou o pisca-alerta para poder alertar de que ele está enfrentando alguma dificuldade na direção? Também não pode? Não pode. Se ele está com alguma dificuldade na direção, o que ele tem que fazer? Reduzir a velocidade, aumentar a distância de segurança, manter os faróis acesos. E se ele está com dificuldade de trafegar, ele tem que procurar um local seguro, um acostamento, parar o veículo e aí sim ligar o pisca-alerta. Tipo, o pneu furou, estou reduzindo, mas já estou ligando o pisca-alerta aqui para alertar que eu estou com problema. Isso não pode?
Não pode. Primeiro ele vai parar o veículo e depois ele vai ligar o pisca-alerta. Tá. Vamos supor que o veículo deu uma pane numa pista de rolamento, em cima da terceira ponte. Ele não consegue mais andar. O que o motorista tem que fazer? Ele vai parar o veículo, porque o veículo não vai estar mais funcionando, vai ligar o pisca-alerta e, além disso, tem que fazer as outras sinalizações, que é colocar o triângulo. O motorista ele tem que achar uma maneira de sinalizar e avisar para quem vem atrás que existe uma emergência ali no local. Perfeito. Pode continuar aí nas suas orientações. Uma outra situação que é muito comum e que o pisca-alerta é usado erradamente: parar em fila dupla. Quantas vezes a gente já viu diversos motoristas dentro de cidade, principalmente, né? Ou para deixar um filho na escola, ou um caminhão de mudança, enfim, parando em fila dupla. É um erro bastante comum e o motorista, ao parar em fila dupla e ligar o pisca-alerta, ele age como se isso fosse correto e como se justificasse a parada dele. Mas é importante esclarecer que o pisca-alerta não autoriza uma parada irregular. É uma infração de trânsito. Ele não transforma o pisca-alerta uma infração em algo permitido. Quando a gente para em fila dupla, o que pode acontecer? A gente atrapalha a fluidez do trânsito, a gente obriga os outros veículos a desviar do carro inesperadamente, a gente aumenta o risco de colisões traseiras. Então, o pisca-alerta, nesse caso, ele acaba sendo usado apenas como uma tentativa de avisar os outros motoristas, mas a irregularidade, ela continua existindo, não é permitido nessa situação. Se vocês ouvintes querem contribuir conosco neste debate, já pode ir mandando pelo 992994297, que a Patrícia está ali já conversando com alguns. Carol, continua aí na sua lista. A outra situação que é bem comum a gente se deparar o dia a dia, né, verificar, é estacionar em local proibido. Diversos motoristas são flagrados, né, estacionando em locais proibidos, com vagas de carga e descarga, esquinas, áreas de circulação e ligando o pisca-alerta para justificar a sua parada. No entanto, a pisca-alerta não serve como autorização para estacionar ou para parar em locais proibidos. Ele não muda a regra do trânsito e não elimina essa infração de trânsito também. Esse comportamento ele prejudica a circulação dos veículos, a segurança dos pedestres e a organização do trânsito no local. E mais uma outra situação que é muito comum a gente visualizar no dia a dia é aquele veículo que está andando devagar, por alguma razão, ele não está em pane, não está quebrado, mas aquele motorista ele está se sentindo inseguro, não quer desenvolver uma velocidade rápida, né, de uma faixa de rolamento que é comum nas vias de 80 até 60 quilômetros. E ele vai mais devagar, ele quer ir mais devagar. E aí, quando eles estão inseguros e com essa dificuldade de dirigir, ou até mesmo procurando um endereço, eles acabam circulando lentamente pela via e com o pisca-alerta ligado. Esse também não é o uso correto do equipamento. O pisca-alerta indica veículo parado ou em situação de emergência, e não com o veículo em movimento. Quando ele usa dessa forma, os outros motoristas ficam sem entender o que está acontecendo ali e gera uma confusão na comunicação do trânsito. Então, se o condutor precisa reduzir muito a velocidade ou parar ali para se orientar, olhar o mapa, procurar um endereço, o ideal é que ele saia do fluxo da via e procure um lugar seguro para parar e aí sim resolver o que ele está tentando ali. Ou achar um endereço, ou andar mais devagar. Aí ele tem que ir para uma via lateral onde as velocidades são reduzidas, mas em vias de trânsito rápido. Além de não poder ligar o pisca-alerta, o motorista tem que desenvolver a velocidade da via para não atrapalhar os outros motoristas. Sabe o que eu já vi, Carol, no trânsito? Eu acho que eu até já fiz isso algumas vezes. Eu vou me aproximando de um cruzamento que tem faixa de pedestres e eu vejo que tem uma pessoa precisando de atravessar. Eu não só reduzo a velocidade, como eu dou uma ligadinha no pisca-alerta. Errei, então, né? É errado porque o seu veículo, no caso, não está quebrado. Porém, você está indicando ali uma situação de emergência, né? Você está sinalizando de uma forma para que os outros motoristas entendam que tem alguém ali atravessando e que pode ser que aconteça um acidente ali na frente. Você está sinalizando, nesse caso, que tem alguma coisa diferente, que aí entra
Não é errado não, tá, Fernando? Porque ele entra nas situações permitidas específicas. O que acontece? Muita gente faz o uso do pisca-alerta nessas faixas de pedestre, porque os motoristas às vezes vêm atrás ou estão distraídos por alguma situação que não estão ali enxergando que alguém deseja atravessar a via. Então é um meio legal sim de sinalizar, desde que seja rápido, né? Essa sinalização, liga ali o pisca-alerta e desliga logo. Quando resolveu que queria chamar a atenção dos outros motoristas, é só desacionar, desligar o pisca-alerta, não tem problema. Embarque e desembarque rápido também. Quando é em local permitido, em algumas situações, ele pode sim ser utilizado para sinalizar uma parada rápida, um embarque ou desembarque de passageiros, desde que não seja, né, na faixa de rolamento ou em locais proibidos. Se for permitido naquele local, não tem problema o motorista acionar o pisca-alerta para realizar essas ações de entrar ou sair do veículo. Vamos lá, Patrícia, tem alguns casos aqui dos ouvintes. Vamos, o Stuart também, eu também faço a mesma coisa, ligo o pisca-alerta na faixa de pedestre e também na terceira ponte, quando a gente percebe que tem um trânsito muito lento na descida, o pessoal também liga o pisca-alerta para avisar atrás o pessoal para diminuir a velocidade, Carol. Então, essa situação, ela entra nessas situações permitidas específicas. Não há nenhum problema, desde que ele não fique acionado por muito tempo. Se o motorista, por alguma situação, tenta ali se comunicar para indicar uma emergência, esse uso rápido do pisca-alerta não é proibido. O Elson está perguntando, e a questão do sinal de alerta, quando numa BR você precisar sinalizar que o trânsito diminuiu, que também está diminuindo a velocidade, pode? Pode, exatamente. Nesse caso, entra nessas situações permitidas específicas. Porque o pisca-alerta, como eu falei anteriormente, ele é usado para indicar uma situação de emergência. E aí, nesse caso, é uma situação de emergência, porque a via é de trânsito muito rápido, os motoristas desenvolvem uma velocidade rápida, e se alguém não avisar ali, né, no caso de fim de fila, ou de alguma coisa que faça com que os outros motoristas tenham que reduzir a velocidade, se não avisar, pode acontecer um acidente de trânsito. Então, nesse caso, é permitido também. Vinícius perguntando, no caso de um cortejo fúnebre. Ah, já vi também. Sim, Pista da direita, baixa velocidade e pisca-alerta. Começa com o carro fúnebre e atrás todo mundo com pisca-alerta ligado, pode? Então, aí nesse caso já não pode, porque ele não está indicando uma situação de emergência. Se os motoristas que estão participando do cortejo já estão com uma velocidade reduzida, é muito comum também a gente ver passeatas, carreatas, na verdade, né? Não é necessário acionar o pisca-alerta. Reduz a velocidade e a fila, né, do cortejo, da carreata, sem acionar esse dispositivo. E a última, o Gladson perguntando, e no reboque de outro veículo, no transporte de cargas, por exemplo, que são maiores até que os veículos, comprido, mais largo e tal, pode andar com o pisca-alerta ligado? Então, nesse caso não pode, porque não há uma situação de emergência. Se ele quer sinalizar de alguma maneira, ele tem que colocar as faixas, as bandeiras vermelhas. Quando ele ultrapassa as laterais, né, as dimensões laterais do veículo, existem outros meios de sinalizar que não o pisca-alerta. Como eu já disse anteriormente, somente em situações de emergência ou de pane, onde o veículo não pode andar, ele tem que ficar parado. Então, o pisca-alerta tem que ser acionado nesses casos, situações de emergências, veículo imobilizado na via, parada, estacionamento. Em casos de acidentes, é muito importante acionar o pisca-alerta. O veículo bateu numa via, né? Ele deve ser ligado para alertar os demais condutores que há uma ocorrência ali na pista, forçando ou sinalizando para os outros motoristas reduzir a velocidade. É isso, Carol. Adoramos, viu? Suas super dicas aqui de direção com segurança. Até a próxima terça, hein? Até semana que vem. Boa semana a todos. Estamos à disposição.